Provações que não acabam. Entenda o ciclo e como quebrar com fé e atitude. Aplique já. O ciclo que ninguém vê. Quantas vezes você já sentiu que estava a um passo da vitória, mas algo invisível te puxou de volta para o mesmo lugar, como se estivesse correndo em círculos? Você ora, jejua, clama com sinceridade, até tem dias em que sente que está mais perto de uma resposta, mas logo depois tudo desmorona. O chão desaparece, a fé esfria. A alma sussurra o que a boca não tem coragem de dizer. Por que, Deus? Até quando? O ciclo se repete, a porta quase abre, mas fecha de novo. O relacionamento quase se restaura, mas entra em colapso mais uma vez. A cura parecia próxima, mas o diagnóstico piora. A paz chega, mas é roubada no dia seguinte. Você tenta manter a esperança viva, mas no fundo, uma parte de você está exausta, cansada de lutar, de esperar, de recomeçar sempre do mesmo ponto. O que poucos falam, mas que você precisa ouvir, é que existem ciclos espirituais que se prolongam não por acaso, mas por propósito. E não, isso não significa que Deus está longe, indiferente ou em silêncio por descaso. Significa que há algo maior sendo revelado por trás da sua dor repetida. Algo que precisa ser entendido, enfrentado e transformado com fé e atitude. Você não está sozinho. Muitos estão presos em desertos invisíveis, travando batalhas secretas que nem mesmo os mais íntimos conhecem. Às vezes, até parece que sua vida espiritual virou um eco. As mesmas orações, os mesmos pedidos, as mesmas lágrimas e o mesmo silêncio. Mas hoje, você vai entender algo que pode mudar completamente sua percepção da aprovação. Porque há um momento na jornada em que Deus não quer mais que você sobreviva. Ele quer que você desperte, que pare de girar no mesmo ponto e comece a discernir o que está travando sua caminhada. É sobre quebrar o padrão e não apenas suportar a dor. É sobre entender o que está escondido por trás da repetição e não apenas resistir à tempestade. Em Eclesiastes 3:1 está escrito: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. O que isso quer dizer? Que provas têm começo, meio e fim. Mas quando não há entendimento, o meio se prolonga indefinidamente. O tempo da dor se estica não porque Deus errou no cronômetro, mas porque algo dentro de nós ainda não respondeu ao propósito daquela estação. Hoje, você vai aprender a reconhecer os sinais de que está preso em um ciclo espiritual, identificar as raízes invisíveis que alimentam essa repetição e, o mais importante, vai descobrir como quebrar esse ciclo com fé ativa, atitudes práticas e profunda entrega a Deus. Este não é apenas um conteúdo para te confortar, é uma convocação para te despertar. Não é uma palavra para massagear sua fé, mas para incendiá-la. Porque você não foi criado para girar em torno do mesmo deserto. Você foi chamado para atravessá-lo. Permaneça até o fim deste vídeo, porque o que o Espírito Santo pode revelar nos próximos minutos pode ser exatamente o que você pediu durante anos em oração. A libertação quando a verdade é recebida com fé. E hoje, essa verdade pode quebrar o ciclo que você acreditava ser eterno. A jornada começa agora. O ciclo invisível das provações. Você já percebeu que algumas lutas da sua vida não são lineares, mas cíclicas? Elas vão, mas voltam. Se afastam, mas retornam. Mudam de cenário, mudam de pessoas, mas provocam o mesmo tipo de dor, a mesma sensação de fracasso, a mesma oração de desespero. Não é coincidência, é um padrão. Um ciclo invisível que opera no silêncio, alimentado por hábitos, medos, reações, crenças inconscientes e raízes espirituais não tratadas. Israel não passou 40 anos no deserto por falta de direção geográfica. Eles sabiam para onde estavam indo. Deus os guiava com uma nuvem de dia e com fogo à noite. O problema não era o caminho, era o coração. A cada nova estação, os mesmos comportamentos. Murmuração, medo, idolatria, dureza de coração.
O que era para durar semanas virou décadas. E a geração que saiu do Egito não entrou na terra prometida, não por falta de promessa, mas por falta de transformação. Assim também é com você. Talvez Deus já tenha liberado algo sobre sua vida, mas o ciclo continua, porque o seu interior ainda não está preparado para sustentar o que Ele quer te entregar. Ele não te faz esperar por crueldade, Ele te prepara por amor, porque Deus não entrega promessas a qualquer custo. Ele as cumpre quando a estrutura espiritual está madura para honrá-las. O ciclo invisível das provações é silencioso e sutil. Ele se disfarça de normalidade. Você se acostuma com a dor recorrente. Acredita que faz parte da vida. Aceita que algumas áreas nunca vão mudar. Isso é perigoso, porque onde você se acostuma, você para de lutar. E onde você para de lutar, o ciclo se fortalece. Mas como discernir esse ciclo? Ele tem marcas específicas, não apenas nos eventos externos, mas nas suas reações internas. Toda vez que algo semelhante acontece e te joga no mesmo estado emocional, de desânimo, de desistência, de incredulidade, o ciclo se confirma. E quanto mais você repete as mesmas respostas espirituais, mais ele se solidifica. Um exemplo claro está em Números 14. Após ouvir o relatório dos espias, o povo, tomado pelo medo, começou a reclamar, chorar, desejar voltar ao Egito. Eles estavam a um passo da promessa, mas reagiram como se estivessem ainda sob o domínio do passado, e por isso Deus não os levou adiante. Aquele comportamento foi a evidência de que o ciclo do Egito ainda vivia dentro deles, mesmo fora do Egito. É possível estar fisicamente fora de uma situação e espiritualmente ainda preso a ela. Você pode ter saído de um relacionamento abusivo, mas ainda viver com medo de amar. Pode ter superado uma falência, mas ainda duvidar que é capaz de prosperar. Pode ter sido curado fisicamente, mas emocionalmente ainda estar paralisado pelo trauma. Essas repetições são sinais de que há um ciclo ativo. E o primeiro passo para vencê-lo é parar de apenas suportar e começar a observar com consciência. Não com culpa, mas com clareza. Deus quer abrir os seus olhos espirituais para que você entenda. A prova que se repete está te apontando para um lugar dentro de você que ainda não foi completamente rendido a Ele. A boa notícia é que Deus não permite ciclos eternos, mas Ele repete processos até que a transformação seja completa. O Pai não tem pressa, Ele tem propósito. E se você hoje está vivendo um padrão que se repete, é sinal de que ainda há algo precioso sendo gerado em seu interior. Não fuja do ciclo. Olhe para ele com sabedoria. Pergunte o que ainda não foi aprendido. Qual comportamento precisa ser quebrado? Qual voz você tem escutado mais do que a voz de Deus? Porque quando você entende o ciclo, você desarma a repetição. E onde há revelação, há libertação. A seguir, vamos mergulhar nessa pergunta fundamental. O que exatamente essa prova está tentando te ensinar? Porque quando o propósito é compreendido, a dor começa a perder a força. O que a prova está tentando te ensinar? Existe um momento na jornada espiritual em que a dor deixa de ser apenas um obstáculo e se revela como um espelho. Ela reflete, com crueza e verdade, as áreas da nossa alma que ainda não foram tocadas pela graça. E talvez seja exatamente isso que a sua provação está tentando te mostrar. Não o motivo da dor, mas o que a dor está revelando sobre você. A pergunta mais profunda que você pode fazer hoje não é por que isso está acontecendo, mas sim o que Deus está tentando me ensinar por meio disso. A prova não é um castigo, é um convite. Não é Deus te punindo, é Deus te chamando para amadurecer. A dor, quando aceita com fé e discernimento, se transforma em ponte. Uma ponte que liga quem você era ao que você está sendo chamado para se tornar. Muitos querem a resposta que encerra o sofrimento,
mas poucos querem ouvir a verdade que liberta. E a verdade é que, por trás de cada provação prolongada, existe um ponto de contato entre a sua humanidade e a santidade de Deus. Algo que precisa ser purificado, algo que precisa ser entregue, algo que precisa ser curado. Romanos 5:3-4 nos ensina que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. O que isso significa na prática? Que a dor não é o fim. Ela é a origem de um processo divino. E quando você compreende esse processo, você passa a ver a prova como um meio e não como um muro, como uma estrada estreita que conduz à maturidade espiritual, não como uma prisão que te paralisa. Talvez a sua prova esteja te ensinando a parar de controlar tudo, a soltar, a confiar mesmo quando nada faz sentido. Ou talvez ela esteja expondo onde está o seu verdadeiro alicerce, nas circunstâncias ou em Cristo, em quem você é ou em quem Deus diz que você é, em sua força ou na graça dele. Há provas que vêm para nos ensinar a amar quem nos feriu, a perdoar quem não se arrependeu, a crer quando o céu está em silêncio, a nos manter firmes quando tudo em nós quer fugir. São provas que não ensinam com palavras, mas com resistência, com lapidação, com cruz. Jesus, em sua humanidade, enfrentou uma prova que ninguém mais suportaria. No Getsêmani, suando gotas de sangue, ele orou: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Ali, naquela frase, está a essência de tudo que a prova quer nos ensinar: rendição. Rendição é o estágio mais alto da fé. É quando você já não luta para fugir da dor, mas permite que ela revele o que precisa morrer em você. Porque aquilo que morre em fé, ressuscita em glória. Portanto, pergunte-se hoje com coragem: o que essa prova está tentando me ensinar que eu ainda não quis ouvir? Que parte de mim ainda não se dobrou diante da vontade de Deus? Em que área estou resistindo ao quebrantamento? Porque onde há resistência, o ciclo continua. Mas onde há rendição, o processo se acelera. A dor é uma escola onde Deus não fala alto, mas ensina profundo. E o aluno que presta atenção à lição avança de estação. Agora, vamos identificar os sinais claros, muitas vezes negligenciados, de que você pode estar preso em um ciclo espiritual. E entender por que reconhecer esses sinais é o primeiro passo para a libertação. Sinais de que você está preso em um ciclo. Você já sentiu que está lutando contra a mesma coisa há anos, só que com rostos diferentes, contextos diferentes, fases diferentes? O nome da dor muda, mas a sensação interna é idêntica. A oração muda de palavras, mas o desespero é o mesmo. O tempo passa, mas você ainda se sente preso. Isso não é acaso, é sintoma de um ciclo espiritual ativo. E ciclos só se rompem quando são reconhecidos. A alma se adapta à dor recorrente. Você começa a tratar como normal aquilo que espiritualmente é um grilhão. Aprende a conviver com a ansiedade, com os relacionamentos quebrados, com a vida travada. Mas o reino de Deus não é feito para repetição de sofrimento. É feito para avanço, crescimento, superação. E quando a sua realidade espiritual começa a girar em círculos, é porque algo está preso e precisa ser destravado. O primeiro sinal de que você está preso em um ciclo é a estagnação emocional. Você até se move fisicamente, cumpre tarefas, mantém compromissos, mas emocionalmente está congelado. Não há entusiasmo, as pequenas vitórias perdem o sabor, você sobrevive em vez de viver. A alma vai se fechando num modo de sobrevivência, e isso impede a visão profética de novos caminhos. O segundo sinal é a dúvida recorrente sobre o amor de Deus. Não importa quantas vezes você ouça que Ele te ama, algo em você continua não acreditando.
Quando a prova se prolonga, a mente começa a levantar argumentos contra a verdade. Se ele me amasse, já teria feito. Se ele estivesse comigo, eu não estaria passando por isso. Essa dúvida, quando não confrontada, se transforma em incredulidade, e a incredulidade bloqueia o mover de Deus. Hebreus 3,19 nos diz que muitos não entraram no descanso porque não creram. O terceiro sinal é a oração sem vida. Você ora, mas não sente. Fala, mas não se conecta. Repete palavras como um ritual vazio. O coração já não arde, a fé não vibra. Você passa a orar com medo, com pressa, por obrigação. Quando a oração perde a intensidade, o céu parece mais distante. Mas o problema não está em Deus. Está na desconexão causada pelo cansaço acumulado. O quarto sinal é o cansaço espiritual crônico. Não é só físico. É uma fadiga que não passa com descanso. Você dorme, mas acorda esgotado e sente que a luta é contra algo que vai além do natural. É a exaustão de uma alma que está batalhando há muito tempo com as mesmas armas, esperando um resultado novo. Mas o ciclo só quebra quando há uma mudança de estratégia, e essa mudança começa com consciência espiritual. O quinto sinal são os conflitos cíclicos. Sempre os mesmos embates. Sempre o mesmo tipo de pessoa que te decepciona. Sempre os mesmos problemas financeiros. Sempre os mesmos tipos de perda. Parece um roteiro que se repete com novos personagens. E quanto mais você reage da mesma forma, mais o ciclo se realimenta. Mas atenção, esses sinais não são condenações, são convites, são alertas que o Espírito Santo acende em sua alma para dizer: filho, filha, observe, há algo acontecendo que você precisa discernir. Deus não expõe para acusar, Ele revela para curar. E curar, nesse contexto, significa abrir os olhos para padrões espirituais ocultos que precisam ser quebrados com luz, verdade e ação. Uma alma que reconhece o ciclo está a um passo de vencê-lo, porque o que é revelado pode ser enfrentado, e o que é enfrentado com fé pode ser vencido com poder. No próximo capítulo, vamos dar um passo ainda mais profundo. Vamos falar sobre provações que carregam um nome invisível, heranças espirituais que vêm de gerações anteriores e que talvez estejam operando na sua vida sem você perceber. A prova pode ter nome: herança espiritual. Nem toda luta que você enfrenta começou em você. Algumas dores que você carrega têm raízes mais antigas do que sua memória pode alcançar. São padrões invisíveis, comportamentos recorrentes, ciclos de fracasso ou sofrimento que atravessam gerações sem serem questionados. Você não escolheu viver isso, mas sente o peso, a repetição, o impacto. É como se existisse um nome silencioso por trás da sua provação, e esse nome é herança espiritual. A Bíblia está cheia de exemplos de como as escolhas de uma geração afetam a próxima. Em Êxodo 34:7, o Senhor declara: que guarda a misericórdia em 1000 gerações, mas que visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Isso não significa maldição eterna, mas um princípio espiritual profundo. Tudo que não é tratado é transferido. Quantas vezes você já pensou: por que minha vida amorosa sempre termina do mesmo jeito? Ou, por que, mesmo me esforçando tanto, nunca consigo estabilidade? Ou ainda, por que o medo de falhar me paralisa tanto, mesmo quando tudo está indo bem? Talvez porque essas não são apenas suas batalhas. São reflexos de raízes familiares não curadas, pactos não quebrados, padrões emocionais e espirituais que foram passando como herança invisível. Gideão, em Juízes 6, viveu isso na pele. O povo estava oprimido, colhendo escassez, fugindo para cavernas. Quando o anjo do Senhor aparece e o chama de homem valente, Gideão questiona: se o Senhor está conosco, por que tudo isso nos aconteceu? E a resposta foi clara:
Antes de lutar contra os inimigos externos, Gideão precisava derrubar os altares da casa de seu pai. O ciclo só seria rompido quando a raiz da idolatria fosse quebrada. A guerra espiritual começou em casa. Você pode estar lutando contra uma insegurança que não nasceu com você. Pode estar enfrentando uma repetição de perdas que marcaram sua família por décadas. Pode estar vivendo um padrão de abandono, escassez, medo, depressão ou instabilidade que já apareceu na história dos seus pais, avós, irmãos. E isso não é coincidência, é espiritual. Mas aqui está a verdade libertadora. Você não é refém do que herdou. Você pode ser o elo que quebra o ciclo. Deus levanta pessoas em cada geração que decidem colocar um ponto final no que feriu seus antepassados. Pessoas que dizem, em mim, essa cadeia termina. E isso não acontece por força humana, mas por uma decisão espiritual baseada na autoridade do nome de Jesus. Neemias, ao liderar a reconstrução dos muros, começou com arrependimento. Ele orou em Neemias 1:6-7. Confessa os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado. Neemias entendeu que reconhecer as falhas da geração anterior era parte do processo de reconstrução do presente. Não há libertação sem consciência. Não há novo começo sem arrependimento. O Espírito Santo quer te conduzir hoje a um lugar de revelação profunda. Pergunte, o que estou enfrentando hoje que talvez tenha raízes espirituais antigas? Que tipo de dor ou padrão existe na minha linhagem que nunca foi enfrentado com oração, jejum, renúncia? Você não precisa carregar o que não é seu, mas precisa reconhecer o que foi entregue a você sem consentimento, para então devolver aos pés da cruz. Jesus não só levou sobre si os nossos pecados, mas também nossas dores, nossas maldições, nossos ciclos de repetição. Em Gálatas 3:13 está escrito, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Você foi chamado para ser livre, mas essa liberdade exige decisão, posicionamento e consciência espiritual. Na sequência, vamos expor atitudes comuns, muitas vezes consideradas inofensivas, que alimentam a aprovação sem que você perceba. Pequenas escolhas que mantêm o ciclo girando e que precisam ser confrontadas com sabedoria e verdade. Atitudes que mantêm a prova ativa. Existem dores que se alimentam não apenas das circunstâncias ao redor, mas das posturas internas que repetimos sem perceber. Você ora pedindo libertação, mas suas atitudes continuam conectadas com o padrão da prisão. Você declara que quer mudança, mas continua regando o solo da repetição com palavras, hábitos e reações que mantêm o ciclo ativo. A prova não é fortalecida só pela luta. Ela é mantida pela forma como você reage à luta. É aqui que muitos se perdem. Acreditam que a fé é suficiente para romper qualquer coisa, mas ignoram que a fé sem alinhamento prático se torna frustrada. Deus age sim com poder, mas também trabalha com processos. Ele não quer apenas te livrar da dor. Ele quer te ensinar a parar de se reconectar com ela. Uma das atitudes mais comuns que alimenta o ciclo é a murmuração disfarçada de desabafo. Você não percebe, mas começa a verbalizar o problema mais do que a promessa. E a cada palavra negativa, uma semente espiritual é plantada. A Bíblia é clara em Provérbios 18:21. A morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Quando você reclama continuamente da mesma situação, está selando inconscientemente a permanência dela. Outra atitude é a vitimização crônica. Você começa a interpretar tudo como ataque. Atribui seu sofrimento às decisões dos outros, ao sistema, ao destino, à injustiça divina. Isso te impede de assumir responsabilidade espiritual. Deus não trabalha com vitimismo. Ele trabalha com arrependimento, humildade, consciência
Enquanto você culpar o externo, não poderá transformar o interno, e é o interno que rompe o ciclo. Também existe a acomodação espiritual. A dor ficou tão familiar que você aprendeu a conviver com ela. Já não jejua, já não busca com intensidade, já não se levanta com fé. Você aprendeu a sobreviver na tempestade, em vez de se posicionar como quem crê no fim dela. Essa passividade alimenta o ciclo, porque a fé que não age, adormece. E onde não há movimento, não há rompimento. Há ainda o apego a padrões emocionais destrutivos. Você diz que quer paz, mas permanece em ambientes tóxicos. Diz que quer cura, mas não larga hábitos que te adoecem. Diz que quer ver Deus agir, mas continua decidindo com base no medo. Enquanto sua emoção for o seu guia, sua alma vai andar em círculos. O Espírito Santo te guia para fora. A emoção te prende ao mesmo lugar. Por fim, uma das atitudes mais perigosas é esperar por Deus, sem obedecer a Deus. Você diz, estou esperando a vontade de Deus se cumprir. Mas no fundo, sabe que ele já falou o que precisava ser feito. Obediência atrasada é desobediência disfarçada. E enquanto a ordem não for cumprida, a estação não muda. Deus não avança com quem apenas ouve. Ele avança com quem obedece. Todas essas atitudes não te tornam indigno. Elas apenas mostram onde sua fé precisa amadurecer. E é com esse olhar que você deve encará-las. Não com culpa, mas com responsabilidade. Deus não está apontando o dedo, está acendendo a luz. E onde há luz, a verdade aparece. E quando a verdade é recebida, a liberdade começa. Hoje é o momento de rever suas posturas internas. O que você tem falado, tolerado, permitido, ignorado? Quais atitudes estão alimentando a dor que você quer ver acabar? Porque se você continuar agindo como sempre agiu, continuará preso ao que sempre viveu. No próximo capítulo, vamos entender como a fé que se move se torna a chave prática e espiritual para romper qualquer ciclo. Porque fé não é só crer, é agir mesmo quando nada ainda mudou. A chave, fé que se move. Fé não é pensamento positivo, fé não é emoção momentânea, fé é posicionamento, é movimento, é ação concreta diante daquilo que ainda não se materializou. Hebreus 11:1 define com clareza: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Essa certeza não pode ficar apenas no campo das palavras. Ela precisa transbordar em escolhas, decisões e reações alinhadas com o que se crê. A maioria das pessoas quer viver o novo de Deus sem abandonar as atitudes antigas. Querem resultados diferentes com posturas repetidas. Mas fé, quando é de verdade, exige movimento novo. É como Pedro, quando viu Jesus vindo sobre as águas. Ele só experimentou o impossível quando saiu do barco. O milagre aconteceu no passo, não antes. O sobrenatural se manifestou no movimento, não na zona segura da espera. Uma fé que se move é uma fé que não precisa mais de garantias. Ela não negocia com as circunstâncias. Ela não espera sinais favoráveis. Ela não diz, se tudo mudar, eu reajo diferente. Ela afirma, eu ajo diferente porque sei que Deus já está agindo, mesmo que eu ainda não veja. Talvez você esteja esperando algo grandioso para provar que Deus está contigo. Mas e se o céu estiver esperando apenas uma atitude sua para liberar o que está retido? E se o movimento que Deus espera não for dar um grande salto, mas dar um passo de obediência simples? Levantar e orar mesmo sem vontade. Perdoar quem nem pediu perdão. Romper com hábitos que ninguém vê. Dizer não a algo que te afasta da presença dele. Tudo isso é fé em movimento. Tiago 2,17 é contundente. Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. Fé que não age, morre. E uma fé morta não rompe ciclo nenhum. Por isso, não basta sentir fé. É preciso viver como quem crê.
Mas o que isso significa na prática? Significa que você começa a declarar a verdade de Deus sobre sua vida, mesmo quando sua mente ainda resiste. Significa que você decide plantar sementes de oração, jejum, generosidade, obediência, mesmo que ainda não veja os frutos. Significa que você organiza sua casa emocional e espiritual como quem se prepara para receber a promessa. Porque quem tem fé verdadeira se prepara mesmo antes de ver. Lembre-se de Noé. Ele construiu a arca sem nunca ter visto uma gota de chuva. Abraão subiu o monte para sacrificar Isaque, acreditando que Deus proveria um cordeiro. Josué marchou 7 dias em silêncio ao redor de uma muralha, crendo que ela cairia sem um só toque humano. Todos eles se moveram antes do milagre, porque o movimento é a linguagem da fé. Agora pense em você. Em que área da sua vida você tem apenas esperado, mas não tem se movido? O que você diz crer, mas ainda não transformou em ação? A fé que transforma realidades é a que desafia rotinas, que desafia emoções, que desafia a lógica. É tempo de agir como quem já sabe que Deus está trabalhando. Como quem não precisa mais de provas para obedecer. Como quem reconhece que o ciclo se quebra no passo, não na pausa. Em seguida, vamos mergulhar em um dos momentos mais difíceis para quem está no meio da prova: o silêncio de Deus. Você vai compreender por que ele parece calado e como esse silêncio pode estar trabalhando mais do que você imagina. Deus está silencioso, mas presente. O que fazer quando você ora, jejua, clama e o céu permanece calado? Quando você procura direção, mas a resposta não vem? Quando o silêncio se estende tanto que você começa a se perguntar se Deus ainda está aí. O silêncio de Deus é, sem dúvida, um dos terrenos mais áridos e desafiadores da fé, porque não se trata apenas da ausência de som. Trata-se da ausência de confirmação, de consolo, de sensação de movimento. E nesse vazio aparente, o inimigo da sua alma sussurra: ele te abandonou. Mas aqui está a verdade que o silêncio grita para quem tem ouvidos espirituais. Deus pode estar calado, mas jamais ausente. A Bíblia está repleta de momentos em que o céu se fechou, mas o agir de Deus estava mais presente do que nunca. Jó perdeu tudo e não ouviu uma palavra divina por longos capítulos. Davi passou anos fugindo, sendo injustiçado, esperando um trono que lhe fora prometido, mas sem direção clara. José ficou anos no cárcere, sendo fiel, interpretando os sonhos dos outros, sem que ninguém se lembrasse dele. E Jesus, o Filho amado, ao ser crucificado, gritou: Deus meu, por que me desamparaste? E o céu se manteve em silêncio. Mas nunca houve tanto propósito em andamento como naquele exato momento. O silêncio de Deus não é punição, é construção. Você não está sendo ignorado, você está sendo forjado. Deus usa o silêncio para formar um tipo de fé que não depende mais de sinais, de sensações, de confirmações. Ele está formando uma fé que permanece mesmo sem explicações, que segue mesmo sem respostas, que obedece mesmo sem aplausos. Em Jeremias 18, Deus manda o profeta descer à casa do oleiro. Lá, ele vê o vaso sendo moldado nas mãos do artesão. O vaso gira, é pressionado, ajustado, e o oleiro não diz uma só palavra. Ele apenas trabalha. Assim é Deus no silêncio. Ele não fala porque está moldando. E moldar exige silêncio para que a forma seja criada com precisão. Durante o silêncio de Deus, o que realmente está sendo tratado é o seu interior. O orgulho que precisa cair, a pressa que precisa ser curada, a carência que precisa ser alinhada, o controle que precisa ser entregue. O silêncio revela o que a presença manifesta muitas vezes encobre, a real condição do nosso coração. Salmos 46:10 nos dá uma chave. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E não é apenas um chamado para ficar parado.
É um convite para render o controle e aprender a conhecer a Deus no silêncio. Porque nesse terreno silencioso, Ele não está se escondendo. Está se revelando de outra forma, não nos sentimentos, mas na fé. Não no barulho, mas na essência. É no silêncio que você começa a discernir vozes, a entender o que vem de Deus, o que vem da sua alma ferida e o que vem da acusação. É no silêncio que nasce a clareza. É no silêncio que você aprende a confiar na promessa e não na paisagem. É no silêncio que você descobre que fé não é ouvir Deus todos os dias. É continuar mesmo quando Ele parece distante. E mais, o silêncio não é ausência de resposta. Às vezes, é a resposta em si. Ele está dizendo, você já tem o que precisa, agora ande. Ele está dizendo, confie, mesmo sem explicações. Ele está dizendo, o que estou construindo é mais profundo do que o que você está pedindo. Agora vamos dar um passo espiritual, uma oração guiada de arrependimento, posicionamento e fé. Não apenas para pedir o fim do ciclo, mas para declarar a quebra dele com autoridade. Quebra espiritual do ciclo, oração guiada. Há momentos na vida em que palavras humanas não bastam mais. Você já ouviu, já entendeu, já reconheceu. Agora é hora de romper, de se posicionar em fé e declarar no mundo espiritual que o ciclo se encerra aqui. Não com gritos, não com força do braço, mas com humildade e autoridade diante do trono de Deus. A oração que rompe ciclos não é a mais bonita, é a mais honesta. Ela nasce de um lugar profundo, onde a dor encontra o arrependimento, onde a consciência encontra a decisão, onde a alma diz basta, não a luta externa, mas a velha forma de reagir, viver e sobreviver. É uma oração que entrega, que quebra acordos silenciosos com a dor, com o medo, com a repetição. É uma oração que diz, Senhor, eu não quero mais voltar para o mesmo lugar. Antes de orar, entenda, a autoridade espiritual não está nas suas emoções, está na sua posição em Cristo. Você pode estar fraco, ferido, mas se estiver rendido a Jesus, o céu se move com a sua voz. A palavra diz em Lucas 10:19, Eis que vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada vos causará dano. É nessa autoridade que você vai orar agora. Se puder, feche os olhos. Respire. Concentre-se no que está sendo dito. Deixe cada palavra encontrar eco no seu espírito. Senhor meu Deus, eu reconheço que estive preso em ciclos que se repetem, padrões espirituais, emocionais e até geracionais que me impediram de avançar. Reconheço que muitas vezes reagi com incredulidade, com murmuração, com medo. Reconheço que tolerei dores que o Senhor nunca me mandou carregar. Hoje eu me coloco diante do teu altar, com o coração quebrantado, e peço perdão pelas palavras que pronunciei sem fé, pelas atitudes que alimentaram a repetição, pelos pensamentos que me afastaram da tua verdade. Eu renuncio agora a toda concordância inconsciente com a estagnação, com a escassez, com o abandono, com o medo, com o fracasso. Eu quebro, em nome de Jesus, toda a herança espiritual que não veio do teu coração, todo padrão familiar que tentou me aprisionar, toda lembrança traumática que ficou como raiz na minha alma. Eu declaro que não sou escravo do passado, nem dos pecados dos meus pais, nem dos erros que cometi. Eu sou lavado pelo sangue do Cordeiro. Sou nova criação em Cristo Jesus. Sou herdeiro da promessa, filho da luz, cidadão do reino. Senhor, neste momento eu me levanto em fé, ainda que tudo diga que nada mudou. Eu me levanto porque creio que o Senhor está operando onde os meus olhos ainda não podem ver. Eu me levanto porque sei que essa dor tem fim, porque essa estação tem um propósito e porque o teu Espírito habita em mim. Eu declaro em nome de Jesus, o ciclo termina aqui, a repetição se desfaz agora e uma nova estação começa dentro de mim.
uma estação de obediência, de alinhamento, de direção e de paz. Eu entrego a Ti, Pai, meus medos, minha ansiedade, minha pressa, e recebo da Tua mão o Teu tempo, a Tua verdade, a Tua vontade. A partir de hoje, cada passo meu será guiado pelo Teu Espírito, e o que me prendia já não tem mais poder sobre mim. Eu sou livre, em nome de Jesus. Amém. Essa oração é mais do que palavras. Ela é semente, mas como toda semente, precisa ser cuidada. A partir daqui, você vai perceber que o ciclo não se rompe só com o que você sente agora, mas com o que você decide a cada dia. Decida continuar se movendo. Decida obedecer mesmo quando tudo parecer igual. Decida confiar quando o velho padrão tentar te chamar de volta. No próximo e último capítulo, vamos fechar essa jornada com um lembrete profético e poderoso. Você não está preso, você está sendo preparado. Você não está preso, está sendo preparado. E a maior mentira que o ciclo prolongado tenta te contar é que você está preso. Preso ao fracasso, ao passado, à culpa, ao que não deu certo. Preso às mesmas dores, aos mesmos erros, às mesmas orações sem resposta. Mas o Espírito Santo hoje te revela algo que muda tudo. Você não está preso, você está sendo preparado. O que parece uma prisão, na verdade, é um útero, um lugar de formação, não de punição. Um lugar onde Deus está esculpindo em silêncio aquilo que você ainda não consegue enxergar. Você não está estagnado. Você está sendo estruturado, não para continuar onde está, mas para sustentar o que está por vir. E essa preparação nem sempre é bonita, nem sempre é rápida, mas é perfeita, porque vem das mãos de um Pai que não erra nos processos. Romanos 8:28 declara: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas. Inclusive essa prova, inclusive esse silêncio, inclusive essa porta que se fechou, essa lágrima que você derramou, essa noite em que você achou que não ia suportar. Nada foi desperdiçado, nada foi à toa, tudo está sendo costurado por um propósito maior. Você pode até não perceber, mas há um revestimento acontecendo por dentro, uma fé mais firme, uma dependência mais profunda, uma visão mais espiritual. O que antes te desequilibrava, hoje só te faz orar mais. O que antes te derrubava, hoje só te torna mais sensível à voz de Deus. Essa é a prova da preparação. Quando você começa a se mover diferente, mesmo que o cenário ainda seja o mesmo. Não confunda o processo com o destino. O deserto não é onde você vai morar, é por onde você vai passar. E enquanto passa, Deus está te ensinando a ouvir, a discernir, a resistir, a confiar. Está te ensinando a ser alguém que não apenas carrega promessas, mas que está preparado para sustentá-las com maturidade, humildade e obediência. Pense em Davi. Ele foi ungido rei ainda jovem, mas passou anos sendo perseguido por Saul antes de ocupar o trono. E nesse intervalo, ele aprendeu a adorar sozinho, a lutar batalhas secretas, a honrar quem o perseguia. O trono não o fez rei, foi o deserto que o formou. Pense em José, traído, vendido, esquecido, mas cada estação, por mais injusta que parecesse, estava o preparando para governar uma nação. Se ele tivesse sido promovido antes da hora, teria falhado. Mas porque foi forjado no silêncio, na prisão, na obediência, ele se tornou um instrumento de salvação para muitos. Agora pense em você. E se tudo isso que você viveu até aqui for exatamente o que Deus está usando para te posicionar? E se a espera não for um atraso, mas um alinhamento? E se a dor que você suportou estiver gerando uma força que você ainda nem conhece? Você não está preso, está sendo lapidado. E o que Deus constrói em secreto, Ele revela no tempo certo, com glória, com peso, com propósito. A preparação é prova de amor. Deus prepara quem Ele ama. Ele não te lança sem te formar.
Não te expõe sem te proteger. Não te promove sem antes te fundar. E agora, depois dessa jornada, você pode dizer com consciência e fé: eu quebro o ciclo com fé e recebo a preparação como parte do meu chamado. Escreva isso nos comentários. Declare com sua voz, reafirme no seu espírito. Porque a partir de agora, você já não caminha como quem está perdido, mas como quem está sendo conduzido. O ciclo termina, a preparação continua e o propósito já começou.